16, verso 3 ao 5. O texto diz o seguinte: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém? Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, oh Pai, o primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Amém? Eita Jesus, podem se sentar, queridos. Amados irmãos, nós já estamos hoje na 8ª semana, amém? Estamos começando a 8ª semana da nossa jornada de 12. Isto é, 2/3 de nossa jornada já foi concluído. Nós já falamos sobre comunhão, discipulado. Quem está comigo aí, em nome de Jesus, foca aqui. Cuidado, falamos sobre missão, novas oportunidades, confissão. Na última semana, nós falamos sobre escolhas difíceis. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração em cada uma das devocionais, das 45 devocionais postadas até hoje. Hoje nós estaremos falando, esta semana todo dia falaremos sobre adoração doméstica. Nós estaremos falando sobre mais do que um culto no lar. Nós estaremos aprendendo de que, como eu disse no início, não é a casa uma extensão da igreja, mas a igreja é uma extensão do nosso lar. Do jeito que você está lá, angustiado, entristecido, você vem para a igreja muitas vezes. Na igreja é o lugar onde você recebe o conforto da palavra de Deus. Mas o fato é que, da maneira que está lá na sua casa, é que você vem. Não tem como. Então você chega aqui com as mesmas emoções que você plantou lá. E é por isso que nós vamos entender que o culto não começa aqui às 7 horas. O culto, na realidade, ele nunca para. Ele nunca acaba. O culto não termina aqui com a bênção apostólica. Pelo contrário, terminou o culto coletivo. Mas continua. Na sua casa, na sua vida, todos os dias. E não tem como falar de culto no lar ou de adoração doméstica sem não falar desse casal. Porque esse casal, Priscila e Áquila, eles moravam em Roma. E o imperador Cláudio, ele era muito passivo com os cristãos lá em Roma. Deixavam que eles viviam lá. Mas o porém é que os romanos prezavam pela paz. Há uma palavra que define muito isso na história, chamada de Pax Romanas, que é a paz romana. Todo o império romano, ele promovia a paz. Por isso, qualquer montinho, qualquer circunstância que gerasse conflito, os governadores das províncias já davam um jeito de resolver para poder manter a paz. Quem está comigo? Então, começou a tumultuar demais Roma, porque os cristãos, os judeus, melhor dizendo, começaram a tumultuar demais Roma. Então Cláudio, querendo manter a paz em Roma, decretou que os judeus tinham que ser expulsos. E foram expulsos. Ao ser expulsos, Priscila e Áquila têm que descer para Corinto. E quando chega lá em Corinto, Priscila e Áquila vai encontrar um missionário chamado Paulo. E a partir desse momento começa um relacionamento fantástico desse casal com o missionário apóstolo Paulo. E eu vou usar a vida desse casal para ilustrar a nós como igreja presbiteriana renovada de Almenara, família renovada, como deve ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas não de maneira geral. Eu vou focar em uma área que esse casal foi fantástico, é a área da hospitalidade. Por isso que o tema de hoje, está aí na tela, o tema. Baixou o tema? Está em download. O tema está em download. O tema de hoje, na nossa 8ª mensagem, é exatamente isso. Nós estaremos falando sobre transformando vidas a partir
da hospitalidade. Ser hospitaleiro, irmãos, a gente sabe que é um dos dons que Deus derramou. A hospitalidade é uma das exigências que a Bíblia coloca para ser um líder. De qualquer área, de qualquer ministério. A Bíblia vai dizer que o bispo, o presbítero, precisa ser hospitaleiro. Hebreus capítulo 13 diz que a hospitalidade é uma bênção e nós precisamos aprender a viver dessa bênção. Então a hospitalidade não é uma sugestão. A hospitalidade é um dever de todo cristão. Porque a partir da hospitalidade, nós vamos começar a ver dentro da nossa casa muitas das coisas que nós só vemos na igreja. Viremos a partir de hoje, no sermão de hoje, vocês vão começar a perceber que existem 3 formas de desenvolver a hospitalidade. Mas não entenda as 3 formas como opções, isto é, eu tenho a opção 1, a opção 2 ou a opção 3. Não, nós veremos as 3, e que ambas as 3 precisam ser vivenciadas como igreja. Quem está me entendendo? Abra sua Bíblia comigo em Atos 18. Não, vamos ler, eu já citei. É o encontro de Paulo e Priscila e Áquila lá em Corinto, mas está lá em Atos 18, versículo 1 ao 4, o que eu acabei de citar sobre o encontro de Paulo e Priscila, né? E Áquila, lá em Corinto. Então, a partir desse casal, nós vamos aprender sobre cultivar a hospitalidade. E a partir dessa hospitalidade, vidas serão transformadas. Irmão, quantos aqui querem salvar pessoas? Você sonha em gerar filhos espirituais? Você sonha em ser um instrumento de salvação de pessoas? Então eu quero te deixar esses 3 conselhos. Abra comigo em Atos 18, verso 3. Eu quero te convidar a primeira dica, a primeira sugestão dessa hospitalidade. No versículo 1 e versículo 2, vai nos dizer que Priscila e Áquila se encontra com Paulo. E a partir desse encontro, o texto diz: e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tenda. Isto é, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, sabiam fazer tendas. Apóstolo Paulo também sabia fazer tendas. Eles se encontraram em Corinto, e Priscila e Áquila disse: pastor, missionário, apóstolo, vem morar conosco. Priscila e Áquila com certeza tinham ouvido falar de Paulo, com certeza tinham tido um histórico na vida espiritual deles, com a presença do apóstolo Paulo, a pregação. Mas agora ele tem a oportunidade, não apenas, quem está comigo, irmão, de ouvir, mas de morar com o apóstolo Paulo. Sabe a primeira coisa que eu aprendo sobre hospitalidade cristã? É que nossa casa, o nosso lar, precisa estar aberto para o acolhimento missionário. Repita comigo: acolhimento missionário. E missionário não é aquele que tem um título de missionário. Sabe por quê? Porque o título missionário não tem na Bíblia. Missionário você vai ouvir a partir da igreja moderna, porque nós falamos que quem faz a missão é um missionário. Mas missionário não é um termo bíblico. Missionário é um título. Mas você precisa entender que o apóstolo Paulo não estava apenas na pessoa de um missionário, mas estava na pessoa de um apóstolo. A palavra apóstolo no grego significa enviado. Paulo foi enviado por Jesus. É só ler Atos 9 e vai perceber que Deus enviou Ananias lá para orar, enviou Barnabé para trazer Paulo lá da cidade de Tarso, no capítulo 11 de Atos. E a partir dali eles começaram a andar juntos, a viver um relacionamento de discípulo e discipulado. E Paulo começou a pregar em várias cidades da Grécia. E ali ele estava sendo enviado pelo Senhor às nações. E é lindo o que a Bíblia nos apresenta, porque entenda bem, irmãos, para cada pessoa enviada, quem está comigo, existe ao menos uma casa para recepcioná-lo. Deus não vai enviar ninguém se não tiver alguém para recepcionar. Se Deus envia as pessoas, se Ele nos envia, é porque Ele prepara uma casa para nós pousarmos. Em Lucas capítulo 9, capítulo 10, melhor dizendo, vai ter ali a história do envio dos 70 discípulos.
Jesus chama os 70, divide de 2 em 2 e envia. Versículo de número 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e enviou de 2 a 2 adiante dele, e a todas as cidades e lugares para onde estavam prestes de ir, ou deveria de passar. Mas o mesmo Jesus que envia também dá a seguinte recomendação, lá no verso 4 ao 7, ele diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz está, paz a esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Senão, ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Está na NVI a versão aqui, tá bom, irmãos? Pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Percebe que Jesus está dizendo: eu estou enviando, mas também será reservado para você casas que vão te receber, lares que serão abertas. E olha lá, quando vocês entrarem nessas casas, vocês vão dizer: paz a esta casa. E se aquela casa for digna de paz, a paz vai permanecer lá. E quando é, pastor, que eu sou digno da paz? É quando você tem o coração hospitaleiro para receber quem Deus envia. Você está me entendendo? Quando você tem um coração aberto para recepcionar quem Deus está mandando na sua casa. Só que aqui eu estou falando para você que Deus está enviando apóstolos, missionário. E é tão bom receber, irmãos. Eu cresci em um lugar onde a congregação ficava 37 quilômetros da igreja, e o pastor ia lá de vez em quando. Era tão bom receber o pastor na nossa casa. Gente, era gostoso. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade, confesso demais, dificuldade de pastorear à distância. Eu já falei isso para vocês. Percebe isso, né? Eu posso estar junto, estar perto, mas você só pode chegar aonde se recebe. Quando a gente envia a mensagem: vamos marcar uma visita? Vamos marcar um lugar. Eu não chego de qualquer forma não, irmão. Eu não chego lá de supetão não. Eu agendo, marco com vocês, mando pergunta. Vamos chegar? Vamos. É tão bom. E o texto diz que para quem abre a porta para um missionário, qual é o presente que Deus dá para ele? Paz. Você está me entendendo? Toda vez que você abrir a porta para um missionário, pode ter certeza que Deus vai te presentear com paz. Não é eu que estou falando. O verso 7, aliás, o verso 6, verso 5, ô glória. Quando entrarem numa casa, é uma ordem de Jesus. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. Irmãos, entenda, não é paz do Senhor que a gente fala para crente, não. Você já percebeu que a gente só fala paz do Senhor para crente? Jesus não está falando paz a essa casa só para crente. É paz aonde você chega. Você vai chegar na casa do seu vizinho e vai declarar: meu vizinho, paz à sua casa. Eu vou chegar na casa dos meus pais não cristãos, que a glória a Deus os meus são, mas vai dizer: paz a essa casa. Deus quer nos usar para levar paz por onde nós chegamos. Esse é o resultado. Lucas capítulo 10, verso 5 diz que os anfitriões que recebem missionários recebem paz. Mateus capítulo 8, verso 14 ao 17 vai dizer que quando Pedro abriu a porta da casa dele para receber Jesus, a sogra dele estava doente. Mas pelo fato de ele ter abrido a porta para Jesus e seus apóstolos, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra. Quando você recebe apóstolos, missionários da sua casa, Deus libera bênçãos diversas. Pedro precisava da cura da sogra. O que você vai estar precisando? Você pode dizer: Senhor, eu creio que eu vou receber um milagre. Porque, irmãos, é tão bom quando você recebe um homem ou mulher de Deus que ora por você na sua casa, que ministra a bênção de Deus. Se for homem e mulher de Deus, irmão, pode ter certeza que aquele lugar vai ser transformado, vai ser abençoado. Eu tenho percebido que o tempo passa e as pessoas têm menos desejado visita pastoral, irmão. Eu tenho observado isso. Preocupa com a casa, preocupa se vai ter coisa para... Não preocupa com isso não. Jesus disse: coma o que te oferecer. Se for farinha com açúcar, coma. Se não tiver nada, nada. Se for água, é só água. Não existe uma exigência cardapiana para quem recebe líder, é o pastor, o missionário.
O texto de Mateus 10, verso 40, Jesus disse: olha aqui, irmão, quem receber vocês, a mim me recebe. Você está me entendendo? Quem receber vocês, discípulos, vai estar recebendo a mim. Então, quando você abre a porta para o missionário, você está recebendo o próprio Jesus na sua casa. Mas em Mateus 10, ainda 40, 42, ainda diz algo: aquele a quem der um copo de água a um profeta receberá a recompensa de profeta. Se um copo de água, Jesus está dizendo um copo de água, não precisa ser uma picanha, não precisa ser uma feijoada, não precisa ser um almoço. Um copo de água vai receber um galardão de profeta, a recompensa. Presta atenção, irmãos, entenda bem. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você faz algo para Ele, com certeza Ele te retribuirá 10, 100 vezes mais. Isso é para Jesus a prova mais forte. O problema é que às vezes nós estamos preocupados demais com minha casa tá igual Marta. Oh meu Deus, Jesus chegou agora minha casa. Maria, bora ajudar aqui, porque, oh meu Deus, é casa. Que casa? Ninguém está indo lá ver casa sua, não. A gente está indo lá ministrar a paz na sua casa. Ninguém está indo lá ver casa sua, não. Estamos administrando a bênção na sua casa. Ninguém quer ir ver casa sua, se tem comida, se não tem, se está sujo ou se está limpo. Nós, como missionário, homem e mulher de Deus, está ali para abençoar você. Então, irmão, faça como Priscila e Áquila. Abra a porta da sua casa para homens e mulheres de Deus, para que Deus possa fazer na sua casa aquilo que você, com todas as suas forças, não tem conseguido fazer. Mas existe uma outra questão. O texto diz que, voltando ao texto base, em Atos 18, Priscila e Áquila recebeu Paulo na sua casa, o missionário, o apóstolo Paulo. Aliás, e além de receber o apóstolo Paulo, Paulo também vai dizer uma outra coisa interessante. Agora o capítulo 18, verso 24. Olha o que Paulo diz. Aliás, Lucas narra, melhor dizendo: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, quem está comigo? Diga glórias a Jesus. Natural de onde? Só para saber se está comigo aqui no culto. Alexandria. Chegou a Éfeso. Agora presta atenção, já não é mais lá em Corinto, é na cidade de Éfeso. Isto é, Priscila e Áquila não estão morando mais em Corinto, eles já estão morando em Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Continua. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Presta atenção, para aí, dá pausa. Esse homem está pregando maravilhosamente, cheio de fervor, cheio de poder, fala com ousadia. Você viu aí o que Lucas descreve sobre Apolo. Mas no versículo seguinte, versículo 26, olha quem está ouvindo esse homem pregar. Olha quem está ouvindo esse homem ministrar. Esse rapaz, Apolo aqui era um jovem. E logo começou a falar corajosamente. Oh Deus, levanta jovens para falar do Senhor corajosamente. Amém? Os jovens estão com medo hoje. Nós temos Timóteo, nós temos Tito, nós temos Apolo, eram jovens na puberdade, mas tinha tanta coragem de falar de Jesus. Oh, levanta-se na nossa geração. Mas olha o que acontece. Quando quem é o casal? Priscila e Áquila o ouviram. Eles falaram assim: bem, ainda, esse menino é top, é uma bênção, mas ele ainda está faltando aprender algumas coisinhas. Então o que eles fazem? Convidaram-no para ir para onde? Oh meu Deus, para ir para onde? Foi para a igreja? Não foi. Foi para uma lanchonete? Não foi, eles convidaram para trás. Eles trouxeram para a casa deles. Dá uma passadinha lá em casa, meu querido. Vocês já receberam mensagem minha. Vem lá em casa. E eles fizeram o quê? E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Primeiro, abra sua casa para homens de Deus e mulheres de Deus, para missionários, pastores. Abra sua casa para seus líderes. Mas, segundo lugar, abre a sua casa para os seus irmãos.
Abra sua casa para quem precisa ser mentoreado, discipulado, para os novatos da fé. Está aqui a nossa irmã Fabiane. Você já foi tomar um café na casa de alguém, irmã Fabiane? Cobra, minha filha, a partir de hoje. Abra sua casa para quem está chegando na igreja. Convida para tomar um café, convida para um almoço, convida para um momento. Irmãos, o problema é que nós estamos cada vez mais nos tornamos individualistas. Porque nós estamos preocupados com coisa secundária igual Marta. Não, irmão, esquece isso. E outra coisa, quando você for na casa de alguém, não vai lá reparar o que é a casa da pessoa, não. Vai lá para compartilhar a fé. É isso que a gente tem que entender, porque é um medo, né? Mulher tem esse medo. Vocês têm esse medo? A maioria das mulheres que eu converso com elas tem esse receio. Ah, pastor, tem, porque tem. Não é, irmãos. É esse espírito de Marta da cara. Nós estamos lá, é para compartilhar. É ser como Maria. Maria poderia ter sido chamada de laboar, de qualquer jeito, mas Maria estava ali para adorar, para compartilhar, para receber e para dar. É isso que quando o crente reúne, crente não reúne para falar fofoca, crente não reúne para falar da vida dos outros, crente não reúne, querido, para ficar observando a casa de ninguém, reúne para receber de Deus, para dar de Deus, para receber bênção e ministrar bênção da vida do outro. É isso, abrir a porta da nossa casa. Foi o que Priscila e Áquila fez. Ela lá em Corinto abriu a porta para um missionário. Ele morou com eles. Morou. Paulo viveu em Corinto por cerca de 3 anos. Eu não vou afirmar que foi 3 anos na casa deles, mas ele passou lá 3 anos. E o texto diz que ele morou com Priscila e Áquila. Agora Priscila e Áquila está olhando para um rapaz que está entusiasmado, empoderado, falando de Jesus, pregando. E eles falam, esse menino precisa de acompanhamento. Esse menino precisa de alguém mais perto. E eu vou chamar ele. Irmãos, quantos dos nossos adolescentes aqui, presta atenção, nossos jovens. Eu perguntei, Lênin, me permita compartilhar aqui, Lênin. Eu falei, Lênin, quem é a sua referência como um homem? Todo jovem que eu converso um tempo, eu pergunto, quem você tem como referência como mulher? Quem é que você... Porque, irmãos, quando uma criança está aprendendo a jogar bola, eu sou Romário. Eu fui longe, né? Fui longe. Quem é agora o jogador fera? Hulk? Tem, né? Tem sempre uma referência. Porque ele quer jogar bem igual aquele jogador. O Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Já tem passado a geração passada. Tem os novos agora, que eu nem sei quem é. Já tem tanto tempo que eu não acompanho futebol. Quando alguém quer cantar, eu confesso, irmãos. Alguém fala assim, pastor, geralmente as pessoas falam, pastor, sua voz é igual de Fernandinho. É minha referência. Quando eu comecei a cantar na igreja, lá com os meus 17, 18 anos, liderar meu louvor, era o que eu mais ouvia. Hoje eu quase não ouço, mudou muito o estilo. Então eu gosto mais das antigas, né? Mas era minha referência. Então quando você tem uma referência, é meio que você imita. Eu vejo aqui o Juliano Sou, toda vez que o irmão pega o microfone, é o Juliano Sou falando. Voz mansa, tranquilo, o microfone aqui quando canta, toda a referência, Juliano Sou tá ali. Referência, porque é bom, é necessário você ter referência. O que Priscila e Áquila está dizendo, está fazendo? Filho, vem para cá, caminhe comigo. Caminhe comigo para que você possa entender mais. Caminhe comigo para que você possa aprender mais. E isso é discipulado. Isso é vida da vida. Irmão, aqui você recebe uma palavra, mas é lá na casa que essa palavra se transforma em uma realidade na vida das pessoas. Hoje as pessoas estão atrás de coaches, de mentores, pessoas experientes para aprender com elas. Pagam caro para ouvir uma pessoa experiente falar. Pagam caro, irmão. Eu já falei para os irmãos aqui. Agora nós temos a oportunidade, irmãos, de procurar pessoas experientes. 3 grupos de pessoas. Ande com pessoas melhores do que você, para que você aprenda e beba das águas dele. Ande com pessoas que estão no seu nível, para você compartilhar dificuldades, trocar figurinhas e aprender junto. E ande com pessoas que estão um nível abaixo, porque sempre vai ter, para você trazê-las para o seu nível. É assim que a vida funciona. Quem está comigo, diga glória a Jesus. O que Priscila e Áquila fez? Filhote, vem. E foi. Falou-lhe mais apuradamente. Depois que eles ministraram na vida de Apolo, eles dispensaram Apolo e Apolo continuou a jornada. Repita comigo, consolidar significa tornar firme. E eu amo, sabe por quê? A Bíblia é sagrada, porque a Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa para ser uma igreja boa. Irmão, presta atenção. As pessoas podem até não acreditar em nós.
E talvez muitos de vocês, talvez não estejam nem acreditando. Eu não me preocupo com isso. Porque o que importa mesmo é eu acreditar naquilo que Deus está trazendo para a nossa igreja para os tempos futuros. O que importa é isso. Porque Deus não precisa de muitos. Deus precisa apenas de um disponível. Repita comigo, um disponível. Agora, se um só faz um estrago no inferno, imagina 20 no mesmo propósito. Quem está comigo? Imagina 30. Isso vai ter que ter um que incendeia. Mas o restante precisa acompanhar junto. E eu creio que Deus está nos levando para lugares que nós nunca imaginamos que iríamos chegar. Você acredita nisso? Eu não estou falando de crescimento numérico de pessoas. Eu estou falando de níveis espirituais que você talvez nunca imaginou. Deus vai levar pessoas para pregar em lugares que nunca imaginariam que iam pregar. Deus vai levantar pessoas para ministrar em lugares que eles nunca imaginariam que iria ministrar. Você crê nessa verdade? Eu creio. Ajuda o irmão, não deixa ele sozinho não. Aplauda Jesus. Vamos lá. Isso aí. Agora, presta atenção. Para que isso aconteça, tem que haver mentoria, acompanhamento. Paulo diz: o que eu recebi, eu entreguei. Eu quero te falar, para quem você tem entregado o que você tem recebido aqui? Quem são as pessoas que você está levando para sua casa para consolidar, para fortalecer? Quem são as pessoas que você está convidando para sua casa para mentorear, para dirigir, para dar instruções? Irmãos, entenda bem isso aqui em nome de Jesus. Vocês têm recebido não para se tornarem uma baleia espiritual. Entenda, Deus está dando vocês aqui para que vocês compartilhem para outras pessoas. Cada novo crente que chegar aqui, eu disse que no Lidere 1 precisa ser compartilhado por quem já fez o Lidere 1. Eu não posso mais, não é que eu não posso, eu vou fazer e tenho feito. Mas não é inteligente e não é saudável uma geração que já fez Lidere 1, os novos chegar e eu fazer Lidere 1. Ainda que eu possa, eu não deveria. Por quê? Porque aí não vai haver crescimento, porque a gente aprende, não é na teoria, mas é a prática que a gente aperfeiçoa. Como que você vai continuar? Então é você, chegou agora os novos convertidos, eu me candidato, eu vou ministrar um Lidere 1 para fulano, eu vou consolidar fulano. É isso que Priscila e Áquila está fazendo. Eu poderia aqui citar, você vai ler vocês vão ler o esboço, eu peço que leia, por favor, se não tem lido. No esboço eu falo sobre Barnabé. É muita coisa sobre Barnabé, eu não vou falar aqui porque o nosso tempo é curto. Mas se tem um homem que achou fantástico em consolidar, foi Barnabé, colega de Paulo. Foi Barnabé. Deus chamou Barnabé. Olha bem, Paulo se converte, capítulo 9 de Atos. E quando ele se converte, Paulo é aquele crente novato, todo empolgado, todo cheio de entusiasmo. É bom demais conversar com um crente novo, porque está todo entusiasmado. Isso é bom, é fantástico, é contagiante, a gente fica todo feliz. E Paulo chegou lá de Damasco, ele tinha ido lá perseguir, matar cristãos, e ele chega agora em Jerusalém todo entusiasmado. E os fariseus que tinham enviado ele para matar os cristãos de Damasco, agora tem que receber um Paulo transformado. E ele vem agora com toda a moral e chega para aqueles fariseus e começa a falar que eles estavam todos errados. E o povo fala: peraí, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com ele nessa viagem? Ele foi de um jeito e voltou de outro. Ele foi para matar cristão e voltou cristão. Peraí, o que aconteceu com ele? Naquele primeiro momento, ele começa a criar um vucu-vucu no meio de Jerusalém. E sabe o que os apóstolos fizeram? Sabe o que eles fizeram? Pegaram Paulo, desceram Paulo em um cesto pelo muro e expulsaram Paulo de Jerusalém. Foi para Tarso. Segura aí, guarda isso aqui. Aquele cara brilhante, fantástico, todo entusiasmado, recebe um banho, de água fria. Porque a igreja que deveria receber com alegria uma conversão daquela, não soube lidar com ele. Paulo é enviado para Tarsis, lá para a cidade de origem dele. Paulo some do mapa no capítulo 9. Esquece de Paulo, só vai lembrar de Paulo no capítulo 11, quando Barnabé diz: cadê aquele cara que se converteu, o Saulo? Está lá em Tarsis, os apóstolos mandaram ele para lá. Aí o texto vai dizer que Barnabé foi lá, trouxe Saulo. E Saulo começou a morar com Barnabé. E Barnabé começou a discipular Saulo. E começou a viajar com Saulo, para onde Deus estava mandando, até chegar ao capítulo 13, onde o Espírito Santo diz: separa para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Percebe que Deus só enviou Paulo depois que alguém decidiu abrir o coração para discipular uma pessoa difícil? Você vai ver no esboço,
detalhadamente que os apóstolos não teve paciência com Paulo, porque ele era sanguíneo, era temperamental, era explosivo, falastrão, criava briga, era uma pessoa chata. Mas os apóstolos não tiveram a paciência. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a ter paciência com os irmãos. Novo convertido não vem pronto, não. Uma coisa que eu tenho aprendido: líder não nasce em árvore. Seria tão bom, né? Líder não nasce pronto. Tem hora, irmão, se a gente fica assim como pastor, eu estou falando aqui para a igreja local, então entenda isso. Tem hora que a gente fica assim, eu já orei assim: Deus, envia alguém para nos ajudar aqui, Senhor. Eu já orei assim, irmão: Deus, envia alguém para nos ajudar, envia alguém para nos ajudar, porque a gente está precisando de alguém. Até Deus me ensinar que líder não se ganha, líder se faz, se produz. A partir do momento que eu tive esse entendimento que líder não é ganhado, líder é produzido, os crentes que eu pastorei, pena, porque ou se transforma em líder querendo, ou se transforma em líder não quer, mas vai se transformar, porque essa é a ordem de Jesus. Eu vou esperar Deus enviar lá de São Paulo, da África, um missionário para vir aqui ajudar, assim, porque Deus já tem colocado nessa igreja missionários para a glória dele. Eu vou pedir Deus para eu mandar presbítero, se Deus tem colocado presbítero aqui. Vou pedir Deus para eu mandar diácono, se Deus tem posto diácono aqui. Entenda, não fique esperando que Deus vai mandar pessoas para fazer aquilo que Ele já te chamou nessa igreja para fazer. Não é responsabilidade de Deus mais, é sua responsabilidade, é minha. E é isso que Priscila e Áquila faz. Ele traz esse homem, assim como Paulo, quando viu Timóteo lá na casa da mãe dele, falou: esse menino tem futuro, vem comigo. Assim como ele viu Silas quando separou de Barnabé: esse menino tem futuro, vem comigo. Entenda bem, queridos, esse povo que ajudava Paulo, está lá em Romanos 16, foi porque Paulo falou: eu vou investir em você, eu acredito em você. Então prestem bem atenção a vocês aqui, igreja. Mais que vocês não entendem, por que lidere um? Por que tudo isso? Por que tem que fazer essas coisas? Não é para dar coisas para você fazer. Entenda isso. Quem já assistiu o filme lá, Karate Kid? Aquele professor Miyagi e Daniel San. Percebe? Agora tem uma versão nova do Jack Chan com o filho do Will Smith. Percebe que eles não entendem nada no início? Eles ficam com raiva do que o professor está mandando. Tira a casaca, bota a casaca, para a direita. Pois é exatamente isso, irmão. Os discípulos também não entenderam nada. Quantas vezes os discípulos ficaram confusos quando Jesus dava uma ordem e eles não sabiam por quê. Para quê? Ficar com esse povo aqui, sendo que pode mandar eles embora para fazer comida e comer. Agora fica com mais de 5.000 homens nesse deserto. Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Dá a eles de comer. Os discípulos não entendem. Onde vamos comprar comida para tanta gente? Essa é a pergunta. Mas Jesus coloca eles nessas frias para que eles pudessem entenderem quem eles estavam servindo. Você está dando para entender? Jesus os coloca em algumas frias. Então entenda. Por que nós estamos fazendo devocional? Ah, pastor, devocional. Tem hora que o senhor escreve. Irmão, confesso, tem uns textos que saem grande mesmo, não tem como não. Perdão, mas é o jeito. Tem uns que é pouco, vocês podem perceber, também tem uns pouquinhos lá. Tem uns que é pouco, mas tem outros que é grande. Mas por que Deus está forjando aqui homens? Eu não estou pensando numa renovada daqui a 1 ano, 2 anos mudada. Eu estou vendo uma renovada daqui a 10 anos, com pastores, missionários, pessoas que de fato entenderam o chamado e assumiram o chamado e cumprirão o chamado, salvando pessoas. É por isso. Caminhe junto, caminhe junto, vem para perto. Priscila e Áquila poderia falar assim: ô Apolo, vem. E Apolo falar: não. Eles não iam forçar. Apolo ia? Não ia. Para Apolo receber de Priscila e Áquila, ele teve que falar: eu vou. Por isso quando a gente fala: vem para a EBD, vem para o Lidere, ou tem um curso de missões, ou tem um curso de teologia, gente, é coisa demais que Deus está dando para nós. Aproveite isso, receba, porque Deus está ministrando em você, porque tem uma chamada específica para essa igreja. Abra sua casa para missionários formados, pastores formados, os Paulos da vida. Mas abra sua casa também para os Apolos, para os Timóteos, para os Titos, para os Epafroditos que estão em formação. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas Priscila e Áquila nos ensina uma outra verdade. Para quem eles abriam a casa? Romanos capítulo 16, verso 3 ao 5. O texto diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. E olha bem o que esse povo fez, esse casal. Arriscaram a vida por mim,
Sou grato a eles. Pensa em casal top. Pensa em casal top. Hoje a gente tem percebido, irmão, me desculpe, isso não é desabafo não, é um diagnóstico. Mas o que eu tenho observado é que as pessoas, os membros das igrejas, estão tão feridas com os pastores. Então, porque tem muita cafajeste mesmo, tem cara picareta, vagabundo, que não mereceria nem estar vivo. Tem, irmão, que tem roubado a igreja de Jesus. Tem arrancado a lã, a pele, ainda comido os fatos das ovelhas. Tem cara picareta. Tem gente que forma a igreja e depois vende para um preço bacana. Tem gente ruim. Mas não são todos. E por causa dessa cambada de cafajeste, pilantra, que vão tudo para os quintos dos infernos quando tiver no dia do juízo, aqueles que têm tentado fazer de maneira honestamente a obra de Deus sofrem. E a gente vê pessoas magoadas. Irmãos, eu confesso para vocês, tem hora que a gente recebe umas palavras de algumas ovelhas que a gente não entende por que elas falam aquilo com a gente. Aí você para um pouquinho para pensar, você vai perceber que aquela ovelha já foi apanhada tanto de pastores anteriores, antigos, que você fala assim, tá aí, por quê? Aí você tem que ter o quê? Paciência, empatia, tratar e mostrar para essa pessoa, não, eu não estou aqui, eu sou diferente, fica tranquilo, eu não quero o seu mal. Entende? E o que acontece com isso é que as pessoas agora não querem mais contato com o pastor. É pastor lá e eu cá. O nível, você já viu tanto de crente desengrejado que está tendo? Que é crente, mas não está em igreja nenhuma. Não está firme com ninguém. Ou aqueles crentes carteirinha que só vai no culto para ter cartão e volta para casa, mas não tem relacionamento com a liderança. Não é mentoreado, não é discipulado, não é treinado. Não tem vida na vida. Discipulado significa discípulo ao lado. Mas não é um lado a 30 metros, quem está me entendendo? Amém? Não é um lado a 1 quilômetro, é um lado mesmo, lado a lado, vida na vida. Eu não escondo nada dos meus discípulos, de vocês, percebe? Eu sou um jogo aberto, eu estou lá no encontro de casal, a gente está falando de experiência, vai lá, quando pensa que não, já falou um monte de coisa na vida da gente, a mulher olha para mim assim, me paga. Mas a gente é um livro aberto, sabe por quê, querido? Porque num verdadeiro discipulado não tem espaço para máscaras. Vocês conhecem o pastor Patrick, aqui o cara legal, um homem de Deus, mas também conhece o pastor Patrick, que chora, que passa raiva, e fala, irmão, eu tenho estresse também, e tem hora que, é lá no encontro de casais que a gente fala os nossos podres, é lá no encontro de casal, é lá na célula, quando a gente reúne em célula para poder estudar, é no estudo bíblico que a gente compartilha, sabe por quê, querido? Porque isso é discipulado, vida na vida. É o mesmo Jesus que operou milagres na frente dos seus apóstolos e que pregou uma mensagem transformadora. Foi aquele Jesus que chegou para os seus discípulos e falou, ora comigo, porque eu estou tão desesperado e aflito, eu preciso de oração, ore comigo. E os discípulos não puderam orar por eles, só dormiram. O mesmo Jesus que se mostrou forte, imponente, foi o Jesus que abriu seu coração em vulnerabilidade e disse, eu preciso da ajuda de vocês hoje. Hoje é eu que preciso. Eu estive essa semana passada, uma semana, 2 semanas, eu estava tão aflito, tão angustiado. Eu tinha marcado a visita na casa do irmão Nicodemos, da irmã Lia, e eu fui pela manhã, e eu cheguei lá, irmão, não foi eu que pastoreei, não foi eu que discipulei, eu só cheguei lá e só soube chorar. Eu fiquei com dó, eu fiquei no conflito interno, meu Deus, eu não podia estar fazendo isso aqui não, eu não vim aqui para poder fazer isso, e eu fiquei com uma cobrança. A irmã Lia só pegou lá, meu irmão Nicodemos pegou a mão, isso foi suficiente. Então aqui, pastor, isso é relacionamento. Isso é vida na vida. Não existe mais espaço para pastores imponentes, intocáveis. Não existe mais espaço para líderes que se acham bambambam. Não existe espaço para isso. Se realmente queremos ser igreja, precisamos comer, pegar o pão e partir. Imagina os discípulos, 12 homens, tudo limpinho, pegando aquele pedaço do pão da ceia, cada um pegando um pedaço, rasgando na mão e passando para o outro. E o outro pegando aqui pãozão, rasgando, pegando um pedaço, comendo e passando pro outro. Aí Jesus pega o cálice, bebe. Aí pega o mesmo cálice, passa pro outro, bebe. Isso é discipulado, gente. É vida na vida, é relacionamento. Eu não sei por que, aonde nós perdemos isso, sabe? Eu pergunto para Deus, aonde nós perdemos, Senhor? Onde nós perdemos o contato com gente? Jesus não morreu, irmãos, por templos. Jesus não morreu por equipamentos, Jesus morreu por pessoas. E se a gente não aprender a amar pessoas, nós nunca vamos experimentar o verdadeiro amor de Jesus em nós. Gente que importa.
exemplo porque eles abriram a porta da casa deles para missionários. Eles abriram a porta para a casa deles em líderes em treinamento. Mas o versículo de número 5 diz, de Romanos 16: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúde a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila não apenas recebeu missionários. Priscila e Áquila não recebeu apenas líderes em treinamentos. Priscila e Áquila recebeu todo mundo. Porque uma igreja não está aqui para crente. A igreja é uma porta aberta para todos que venham aqui celebrar e adorar a Jesus. Isto é, os ímpios, pessoas que não conhecem a Jesus, os vizinhos que brigam do lado. O rapaz ser acusado de ser ladrão, aquela pessoa é ladrão, mas na minha casa não, porque aquele camarada é acusado que ele rouba. Ou aquela prostituta que vende o corpo, sabe, essa mulher não vou trazer na minha casa não, porque eu tenho um marido. Esse marido não é seu. Aí só porque é uma prostituta, é um maconheiro, um ladrão, a sua casa não pode abrir, porque a casa é sua. Ah, que pena, porque se a sua casa fosse do Senhor, você receberia sim. Nós receberíamos. Eu tenho dito para Deus: Senhor, nada que eu tenho é meu. Tudo que eu possuo é do Senhor. Foi isso que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, porque era dele. Mas nu nós vemos esse mundo e nu nós voltaremos para lá, para Deus. Nós não trouxemos nada e nada levaremos, porque nos apegaram a um sofá. Para quê? Se Deus nos deu um sofá, não é para o nosso conforto. Deus nos deu um sofá para que pessoas sentam ali, chorem, falem, e você fale de Jesus para eles. Priscila e Áquila entendeu isso. Imagina receber uma igreja. Imagina você querer receber Jesus na sua casa, se você não quer receber as pessoas que o acompanham. Se verdadeiramente você quer que Jesus vá à sua casa, você não pode esculachar quem acompanha Jesus, porque quem acompanha Jesus não foram os ricaços, não foram os fariseus, até Nicodemos, que era um cara que entendeu que Jesus era mestre e tinha dinheiro, não foi onde Jesus ia, porque tinha medo do que as pessoas falavam, foi na escuta, na espreita. Quem andava com Jesus eram as pessoas que ninguém queria na casa deles, eram os pecadores. Essa renca que anda atrás de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, que dos primeiros a se converter foi os que não tinham esperança. Os primeiros a aceitar Jesus foi os pobres, não foi os ricos, não foi aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, não. Eram as pessoas que ninguém queria estar perto, eram essas pessoas que acompanhavam Jesus. Ah, pastor, mas no mundo que a gente está vivendo aqui hoje é o mesmo mundo que Jesus e os apóstolos viveram. O que diferenciou no mundo? As pessoas mudam. Mas o mesmo Jesus que capacitou e abençoou o povo dele no mundo antigo, continua capacitando e abençoando a gente no mundo de hoje. Você está dando para entender essa verdade? Quem está entendendo? Você pode aplaudir Jesus por isso? Meu Deus do céu! Abre a porta para missionários, pastores e liderança. Abre a porta para líderes em treinamentos, irmãos de igreja. Mas abre a porta para as pessoas que ninguém queria receber na casa deles. Essas pessoas também precisam estar. Lembra da pregação passada, do culto passado? Jefté, expulso da terra dos seus parentes. Os seus parentes não o receberam, não valorizou Jefté. Mas quando Jefté está em terra estranha, é os vadios, lembra dos vadios? Que se uniram a Jefté e se tornou um grande exército. Vou te dar um outro exemplo. Davi, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi é expulso do palácio. E Davi está lá na caverna de Adulão. E quando Davi foge de lá, quem é que vai encontrar Davi? Quem é que vai encontrar? Família. Família. E depois, quem foi que encontrar? Está lá no versículo 22, versículo 2. Capítulo 2, versículo 22. Versículo 2 agora. Também se juntaram a eles o quê? Todos os que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. E Davi se tornou líder deles. Jefté foi um bando de vândalos. Davi foi essa renca. Jesus foi eu e você. E por que você não vai poder receber na sua casa aquelas pessoas que as pessoas desprezam? A casa é sua. Então faça dela o que você quiser. Mas se você for de Deus, receba quem Deus envia.
sua casa é do Senhor, se o seu carro é do Senhor, se os seus bens é do Senhor, então use para o Senhor, para a glória dele. Um dia alguém falou para mim assim: pastor Patrick, o seu carro é seu, o carro não é da igreja. Mas eu falei: o carro não é meu não, o carro é do Senhor, e eu uso para a glória do Senhor. Ah, mas quando quebrar, é o Senhor que vai consertar. Conserta quantas vezes dá, porque quem dá o recurso é o Senhor. Irmãos, a gente precisa ter essa confiança. E se não tiver o recurso, é porque Deus não quer que conserte. É simples assim, porque se o Senhor te pede a sua vida, não vai querer seus bens. A sua vida vale menos do que seus bens. A sua vida vale menos do que seus bens. A sua vida vale menos do que seu carro. A sua vida vale menos do que sua casa. A sua vida vale menos do que os recursos financeiros que estão lá na sua conta. Não vale não, queridos. Então presta atenção. Eu sei que pode parecer loucura dizer isso, mas eu tenho em mim: a minha casa não é minha, o meu lar não me pertence, o meu lar é do Senhor. Ele apenas me colocou como administrador dela. Deus te deu um carro para você administrar, Deus te deu recursos para você administrar, mas não te deu para você. E um dia Ele vai perguntar a você: o que você fez com os recursos que eu ministrei na sua vida? Você usou para você ou usou para a minha glória? Porque se você usar para você, não está errado. Deixe que você use para a glória de Jesus. Eu termino, finalizo a mensagem hoje. Mateus capítulo 25. Eu quero pedir você a paciência de ler comigo do verso 34 ao verso 40. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Então o rei, quem é o rei? Quem é o rei? Então o rei dirá aos que estiverem à sua: venha, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Sabe por que eu vou fazer isso? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Agora, pega isso aí. Pega isso aí. Fui acolher quem a gente conhece, top. Receber quem eu tenho intimidade, fantástico. Receber na minha casa quem eu confio, sem problema. Agora, estrangeiro, de onde esse cara está vindo? Quem é ele? Pode ser Jesus. Fui estrangeiro e vocês me receberam. É por isso que em Hebreus capítulo 13 diz o seguinte, versículo 1 ao 3: sejam constantes o amor fraternal. Hebreus 13, 1 ao 3. Não esqueçam da hospitalidade. Repita comigo: não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Presta atenção. Era estrangeiro e vocês me acolheram. Pratique a hospitalidade, porque muitos, sem saber, acolheram anjos. Por que é mais fácil achar que quem vai na sua casa vai te roubar, te machucar, te ferir? Por que é mais fácil? Porque é isso que a nossa carne acha. Já pensou se nós pensássemos: essa pessoa pode ser Jesus? Essa pessoa pode ser um anjo que Jesus está enviando, e eu estou tendo a oportunidade de acolher. É só que vai mudar isso aqui. É não olhar mais as pessoas como capeta, é olhar as pessoas como Jesus, como anjo. Não é olhar as pessoas como enviados do diabo, mas uma oportunidade de expressar amor aos que não receberam, talvez em qualquer outro lugar. Será que nós, como cristãos, de fato, somos cristãos suficientes para entender que a nossa casa, para ser casa de bênção, eu preciso acolher aquilo que o Senhor quer que eu abençoo? Faz sentido para você? Você pode até discordar, e você pode nem querer receber nada do que eu falei hoje, mas o que eu falei de hoje não deixa de ser uma verdade para a sua vida. Você pode receber, você pode rejeitar, faça o que você quiser, mas isso não vai tirar a verdade, a integridade, a veracidade dessa palavra. É por isso, querido, a gente está falando semana da adoração doméstica.
Todo mundo pensa que apenas o culto doméstico entre você e seu esposo e seus filhos. O culto doméstico que é isso, mas é muito mais. É você receber na sua casa quem Deus está enviando. Prudência, sabedoria, discernimento, vigilância, cabe em qualquer lugar, até aqui na igreja. Em qualquer lugar. Mas eu quero te desafiar a fazer da sua casa o que nós vamos ver durante esses 5 dias da semana. Nesses próximos 5 dias, em cada devocional, vocês vão ver o que acontece na casa de pessoas quando esta decide abrir as portas para esses 3 níveis de relacionamento aconteça lá. Com líderes em desenvolvimento, que é os nossos irmãos, e com aqueles que ainda nem receberam a palavra, mas que vão receber. Gente vai ser salva no sofá da sua casa. Pessoas vão se converter lá na sua garagem. Pessoas receberão Jesus, sim, na sua cozinha. Seu lar vai ser um lar de salvação. A sua casa será um lar de cura, de conforto, fortalecimento, para a glória do nosso Deus. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, fica de pé. Segura lá. Esteja. E nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia recebeu quem o Senhor enviou, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais. Fica perto do seu familiar, vai lá, em nome de Jesus. Pode vir, Lênin, aqui pra frente, pode vir os irmãos lá, pode vir. Vem aqui na frente, vamos orar pela família, em nome de Jesus, todo mundo. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia recebeu. Eu quero convidar você a pegar a mão do seu parente, abraçar os filhos, abraça os pais, esposa com o esposo. Eu quero convidar você, ninguém tá aqui, então procura o irmão, a família de fé. Vem aqui, Lênin, pode vir em nome de Jesus. Ore. E você vai declarar isso na sua família. Você vai orar para Deus, em nome de Jesus, a minha casa não foi. O Senhor não uniu eu com meu esposo, minha esposa. O Senhor não me deu esses filhos para nós vivemos em um lar atribulado de guerra. O Senhor nos chamou para que o nosso lar fosse o lar da paz. Nosso lar, Deus, eu começo a declarar. Eu creio que a minha família, a minha casa, ela foi chamada para ser uma casa de bênção. Eu creio que a minha família, a minha casa, foi chamada para ser um instrumento de salvação de outras pessoas. Pode faltar comida, pode faltar roupa para os filhos, pode faltar, meu irmão, qualquer coisa, mas não deixe faltar Jesus. Não deixe faltar o Espírito Santo lá. Lá no casamento da Caná de Galileia, faltou vinho, mas Jesus estava lá. O fato de Jesus estar lá, querido, a dificuldade foi solucionada. Não é sobre ser crente, é sobre ter Jesus na casa. Não é sobre ser pastor, ou presbítero, ou diácono. Não é sobre ser ministro de louvor, é sobre ter Jesus. Meu Deus, nós queremos nessa noite confessar ao Senhor. E confessar que nós não temos feito culto na nossa casa. Eu falo por mim, a minha casa. E eu sei que muitos aqui também vão falar a mesma coisa, que não tem mais cultuado. O culto doméstico não existe mais.
ou se existe, está raquítico, faz uma vez ou outra, e quando lembra, ou quando o B.O. surge, aí vai orar. Mas quando tá tudo bem, aí é o futebol, aí é a novela, é o filme, é a Netflix, toma o espaço, é a pipoca, é o lanche fora, é a piscina, é a roça, ou é o clube, é tantas programações, mas não existe outra senão a gente está na sua casa. Mas Deus, em nome de Jesus, muda o cenário nesta semana, a partir desta semana, que nós, quem tem aqui, Senhor, a família cristã, cultive novamente o culto doméstico. Eu confesso isso como pastor dessa igreja. Eu confesso isso como ovelha do Supremo Pastor. Eu peço que o Senhor nos auxilie, nos ajude. É difícil, Senhor, achar programação para todo mundo estar junto. Que comece pelos devocionais, sendo feitos juntos, meu Pai, compartilhando. Deus, em nome de Jesus, tira essa preguiça dos infernos. Ah, Senhor, aqueles que não têm o esposo ou a esposa cristã, Jesus, eu quero pedir especial hoje. Salva, Jesus. Salva, Jesus. O Senhor disse que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Nós oramos pelos irmãos e irmãs que não têm esposas salvas, esposos salvos. Salva, Jesus. Novamente eu peço, salva, Jesus. Liberta da droga, liberta do álcool, liberta da pornografia, liberta das maledicências, liberta, Senhor, da fofoca, liberta, Deus, da ignorância, da rigidez. Salva, Jesus. Salva esse lar. Os que têm filhos que estão rebeldes, filhos desobedientes, ingratos. Deus, toca no coração dos filhos, Senhor. Ah, Jesus, salva os filhos. Os que têm pais, ó Deus, indiferentes, raivosos, pais ignorantes, pais ausentes, mães relapsas, mães que não têm ensinado as filhas a serem boas donas de casa, mães que têm sido relapsas no dever como mulher, como esposa. Deus, homens que têm deixado o seu papel de marido, que não têm cumprido a missão profética dada ao homem. Deus, muda o cenário. Priscila Áquila é um exemplo. Priscila Áquila é uma referência. Mas, Senhor, eles morreram. Eles não estão mais aqui. Quem está aqui é eu e minha esposa. É esse homem e essa mulher. É essa mulher e esse homem, é esta família. Então, Deus, os casais de referência, a família de referência agora somos nós. Então, Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos nos comprometer, Senhor, a receber, a ter um lar com as portas abertas para ser um ponto de salvação. A igreja primitiva não precisou de igreja, de templos, de estrutura. As estruturas como essa só veio a partir do 3º século, porque lá no início a igreja se reunia nas casas. Foi o maior tempo de crescimento, foi nos lares que o Senhor fez o maior avivamento, querido. Tudo começou na casa, tudo começa na família, tudo começa nos nossos lares. Irmãos, porque ao pegar a templos, a pandemia veio, fechou templos, mas as casas continuavam abertas. É Deus nos ensinando que não é aqui, não é a casa extensão daqui, aqui é a extensão do lar. Aqui é quando as famílias salvas, transformadas, que já são abençoadas nas suas casas, se reúnem para compartilhar umas com as outras. Eu oro nesta noite, no nome de Jesus.